Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje também caríssimos internautas que nos acompanham através do YouTube e do Facebook, iniciamos nesta quarta-feira esse tempo forte chamado Quaresma, esse tempo que traz algumas diferenças. E já na missa de hoje, a gente percebe algumas diferenças que essa missa nos traz e outras diferenças que irão nos acompanhar durante os próximos 44 dias. A primeira diferença que nós percebemos na missa de hoje, por exemplo, é que não tivemos o ato penitencial. O ato penitencial hoje foi omitido. E você pode até ter pensado, será que o padre esqueceu de cantar, de rezar o ato penitencial? Não, não é que o padre esqueceu. A própria liturgia estabelece que nessa missa não tem ato penitencial. O ato penitencial, na verdade, é substituído pelo rito da imposição das cinzas que nós teremos logo a seguir. Uma coisa que precisa ficar claro para nós: nas outras missas desse tempo quaresmal, teremos o ato penitencial. Só hoje que não tivemos, por causa do rito da imposição das cinzas. Amém? Segunda coisa que você vai perceber é que, a partir de hoje, até o sábado de Aleluia, dia 3, ou melhor, dia 4 de abril, nós não cantaremos o hino de louvor, popularmente conhecido como Glória, porque o Glória é um canto de exultação, é um canto de alegria, é um canto de festa, e esse tempo não é tempo de festa, não é tempo de exultação, não é tempo de alegria, é tempo de penitência. E aí entramos na outra diferença, na outra novidade que a Quaresma nos traz. Você vai ver que todos os dias da Quaresma, tirando, é claro, o dia 19 de março, que nós iremos celebrar a festa de São José, e a cor desse dia será branca, todos os outros dias a cor é roxa. Você vai ver o padre com a cor roxa, os leitores com a cor roxa, as toalhas da mesa da palavra, da credência com a cor roxa, porque na igreja o roxo simboliza penitência. Ajuda o padre. Na igreja o roxo simboliza o quê? E a última diferença é que não cantamos também Aleluia nesse tempo. O hino, o canto de aclamação, não se utiliza a palavra aleluia, que é também uma expressão de festa e de aclamação que durante esse tempo não temos. Aí você me pergunta, mas padre, por que esse monte de mudança no tempo da Quaresma? Porque a Quaresma que começa hoje tem o objetivo de nos levar para uma caminhada de 44 dias, e essa caminhada pela cor roxa, você já sabe, é penitencial, e tem o objetivo de nos ajudar a preparar o nosso coração
para celebrarmos a festa da Páscoa no domingo da ressurreição. A quaresma que começa hoje vai até o dia 2 de abril, quinta-feira santa, e tirando os domingos, que serão 6, nós teremos 38 dias penitenciais. O que são dias penitenciais? Dias de fazer penitência. E você pergunta, mas padre, o que é fazer penitência? Calma, eu vou chegar lá. Nós precisamos de saber o porquê que a quaresma é assim. O porquê que tem esse nome, quaresma. Aliás, deixa eu te dizer, inicialmente o nome não era quaresma. Houve um tempo na igreja em que a preparação para a paixão, morte e ressurreição de Jesus era feita durante 70 dias. E o nome que se dava era Septuagésima, para mostrar que os cristãos se preparavam para a Páscoa de Jesus durante 70 dias. Posteriormente, chegou-se à conclusão de que não precisavam 70 dias, podiam ser apenas 60. E aí o nome deixou de ser Septuagésima e passou a ser Sexagésima. Inclusive, nós temos diversos sermões, como por exemplo, sermões do padre Antônio Vieira, chamados Sermão da Sexagésima. É o sermão que acontece dentro desse tempo que hoje nós chamamos de quaresma. Posteriormente, eles acharam que 60 dias era muito, então vamos reduzir para 50. Aí passou o nome para quinquagésima. E depois acharam que 50 estava muito, baixou para 40. Aí agora o nome que ficou é quaresma. Quaresma, portanto, se refere a 40. 40 o quê? Dias de preparação para a Páscoa de Jesus. Amém, meu povo? E você pode perguntar, por que 40? Engraçado que hoje, mais cedo um pouco, eu estava dando uma olhada no meu Instagram e tinha lá uma pergunta de um jovem, muito interessante sobre esse assunto, dizendo assim: padre, me responde uma coisa, Jesus ficou mesmo 40 dias no deserto fazendo jejum? Ou isso é apenas uma simbologia? E eu respondi para ele em texto dizendo: realmente, Jesus ficou 40 dias no deserto. 10 mais 10 mais 10 mais 10. E por que Jesus ficou 40 dias no deserto? Para representar os 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, se preparando para receber as tábuas da lei, os mandamentos de Deus. Se Jesus veio como o novo Moisés, Jesus também precisava de passar por esses, ou não vou dizer precisava, ele quis passar por esse período de 40 dias como Moisés. Moisés foi no deserto do Sinai, que ficava no Egito, e Jesus foi no deserto da Judeia, que fica em Israel. Então Jesus, ele quis chamar para si
a imagem de Moisés, dizendo: eu sou o novo Moisés. Moisés se preparou durante 40 dias, eu também me preparo durante 40 dias. E agora você entende porque nós cristãos somos chamados a ficar durante 40 dias em preparação para a Páscoa. Porque nós seguimos Jesus. Quem aqui segue Jesus? Diga amém. Nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo faz o que o mestre faz. Como o nosso mestre ficou 40 dias se preparando, nós também vamos começar hoje nos preparar durante 40 dias. E como foi a preparação de Jesus? A preparação de Jesus foi no deserto. O deserto, você sabe, não é um shopping center, não é um playground, não tem piscina. O deserto não é um sítio, não é um spa, não é um resort. É um lugar de sofrimento, é um lugar de provação, é um lugar que é muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, não tem árvore para você deitar embaixo, descansar, não tem água, rio, cachoeira, para que você possa se refrescar. É um lugar de muita provação. Nós, no nosso país, não temos deserto. Então não teria como a gente querer ir para o deserto para passar os 40 dias como Jesus. Então nós fazemos da nossa vida, nós fazemos da nossa casa, nós fazemos da nossa realidade o deserto da Judeia. Amém? Padre, como transformar a minha casa, como transformar a minha vida, a minha realidade no deserto da Judeia? A igreja nos dá 3 dicas de coisas que nós podemos e devemos fazer de forma a atualizar a vida de Jesus na nossa vida, a situação de Jesus na nossa situação e o deserto que Jesus viveu no nosso deserto. Nós poderíamos aqui acrescentar outras coisas, como por exemplo, no deserto não tem barulho, o deserto não tem música, o deserto não tem boteco, viu, seu Zé, você que gosta de tomar uma? Deserto não tem boteco, não tem aqueles banquinhos que você senta, não tem aquela mesa para você pedir uma porção. Deserto é deserto, como o próprio nome diz. Então talvez você poderia transformar a sua vida num deserto, diminuindo o barulho, evitando de ouvir algumas músicas durante esses 40 dias, músicas que, além de reproduzirem muito barulho na sua cabeça, trazem uma letra, uma melodia. Eu estou preparando uma homilia só para falar sobre os efeitos espirituais das músicas na nossa alma. Esse dia vai chegar, mas até que esse dia chegue, eu quero recomendar para você: que tal durante a quaresma você ficar sem ouvir funk? Que tal durante a quaresma você ficar sem ouvir a sofrência? Que tal durante a quaresma você ficar sem ouvir esse rock pauleira que você gosta? Que tal durante a quaresma você evitar de assistir esses filmes de tiro, de guerra, de bomba, de morte, de assassinato? O deserto onde Jesus ficou não tinha essas coisas.
Não é que você tem que cortar tudo isso, mas procurar tirar aquilo que de alguma forma retira você do clima do deserto. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Teríamos outras, mas vamos ficar nas 3 que a igreja nos recomenda. Primeira, aumentar a oração. Veja, antes de Jesus ir para o deserto, Jesus já fazia orações. Quem concorda com o padre, diga amém. Ele não começou a rezar quando ele foi no deserto, ele já era uma pessoa de oração. Mas ele foi para o deserto para aumentar a oração. Então, a quaresma é o tempo de você aumentar a oração que você já faz. Por exemplo, você já reza o terço todos os dias. Quer ver? Você, internauta, presta atenção a essa pergunta. Quem aqui reza o terço todos os dias? Diga amém. Uma quantidade razoável. Só para você, internauta, ter uma noção de toda a multidão que está aqui na igreja, mais ou menos uns 25% disseram amém. Mas para você que reza o terço, a quaresma não é tempo de rezar o terço, é tempo de rezar algo a mais que o terço. E para você que não respondeu, porque não reza terço no decorrer da semana, no seu dia a dia, a quaresma é o tempo de você, talvez, começar a rezar o terço. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Mas aqui eu quero trazer para você um elemento do evangelho de hoje. E eu quero fazer leitura para você perceber que não é a opinião do padre. O que eu vou falar aqui não é eu acho, eu penso, eu imagino, é o que Jesus está falando. Veja, compadre, Mateus capítulo 6, você que está em casa, se você quiser, você pode até conferir na sua Bíblia, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 5, fácil de guardar, Mateus 6, 5, repita. Olha o que Jesus diz: quando orardes para nós tem o mesmo sentido de rezardes. Quando você for fazer oração, quando você for rezar, olha o que Jesus vai pedir: não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para quê? Para serem vistos pelos homens. Jesus não quer que a sua oração dentro da quaresma seja uma oração ostensiva. Ô padre, o que é isso, oração ostensiva? É uma oração aparecida. É aquela oração onde você divulga para todo mundo que você está orando. E aqui agora eu faço um parêntese. Peço para você colocar o chapéu de alumínio, que lá vem pedrada. Exatamente nesta quarta-feira começou no Brasil e até no mundo inteiro a campanha de oração do Frei Gilson na madrugada. Quem está fazendo a oração com o Frei Gilson, diga amém. Fala amém, Marcelo. Marcelo já estava sem dormir uns 3 dias, ansioso, esperando esse dia. O que eu tenho percebido, eu tenho visto quando eu entro no Instagram. E veja, pessoal, o padre de vocês que está aqui, ele sabe olhar e caçar as coisas no Instagram. Isso aqui não é um padre velho que não sabe mexer com o celular. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, e o que você posta, às vezes eu vejo.
Eu percebi, por exemplo, que nessa madrugada de quarta-feira, muita gente postando reels, postando nos stories, começando a minha quaresma com o Frei Gilson. Aí tirar foto com o livrinho na mão, com o texto na mão, e eu ficava lembrando desse texto de Jesus falando: não sejais como os hipócritas, eles rezam, mas eles querem mostrar que estão rezando. Quando você quiser postar no Instagram, lembra desse texto, Mateus 6,5, repita. Pode rezar com o Frei Gilson tanto que você quiser. Eu até recomendo, viu, pessoal, que você faça isso, se você tiver condição, levantar às 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson. É uma bênção, é uma maravilha. Mas lembra, não pode ser de maneira ostensiva. Ô padre, mas será que eu não posso postar uma fotinha? Eu assim perto da televisão, Frei Gilson rezando e eu ali tirando foto? Eu não posso fazer um videozinho, eu ali ajoelhado, com a minha vela acesa, de acordo com esse texto aqui, não. Mas por que não, padre? Porque para Jesus, quando você posta que você está rezando, você está mostrando para as pessoas uma coisa que deveria ser entre você e Deus. Quem está acompanhando, diga amém. Durante a quaresma, a ideia não é se expor, a ideia é se recolher. Jesus, ele se recolheu no deserto. Tudo bem que naquele tempo não tinha celular, mas se tivesse celular, pode ter certeza, Jesus não teria levado celular para o deserto. Porque ele não queria que as pessoas vissem ele, ele não queria que as pessoas fossem atrás dele, ele queria ter momento de intimidade com Deus. Por isso ele falou: fecha a porta do teu quarto quando quiseres orar. Amém? A segunda recomendação que a igreja nos traz, para que você possa transformar a sua vida num deserto e viver com Jesus essa experiência da preparação dos 40 dias, é fazer penitência. Chegamos na palavra que mais cedo o padre disse. Você me pergunta o que é penitência? A palavra penitência foi ela que deu origem à palavra penitenciária. A penitenciária, não sei se você sabia, ela foi criada pela igreja. E a penitenciária era um lugar onde os padres, os frades, os monges ficavam trancados para fazer penitência. Passando da Idade Média, esse conceito foi, poderíamos assim dizer, laicizado, ele foi secularizado, e começaram a utilizar esses lugares onde a pessoa fica trancada, não para pagar uma penitência, mas para pagar por um crime que cometeu. Mas a palavra penitência tem a ver com pecado. A palavra penitência tem a ver com o quê? Então deixa eu explicar para você de uma maneira bem assim prática. Quando é que você deve fazer penitência? É quando você tem consciência do seu pecado. Você sabe que você pecou, você sabe que você, desculpe a expressão, pisou na bola com Deus, você errou, você fez o que Deus não queria, você falou o que não era para ter falado, você magoou pessoas, você saiu nesse carnaval, ficou com vários rapazes, você saiu nesse carnaval, ficou com várias moças, teve até relação sexual. Você sabe, no carnaval eu aprontei. Então, a quaresma é tempo de penitência. Penitência é uma maneira que você utiliza
para dizer para Deus. Veja, a penitência não é para a igreja, a penitência não é para o padre, a penitência não é para a sociedade, não é para o Instagram, não é para o Facebook, não é para os stories do WhatsApp. A penitência é para Deus. É você dizer para Deus: Senhor, eu pequei, primeira coisa. Senhor, eu me arrependo, segunda coisa. Senhor, eu quero mudar, terceira coisa. Então, dentro da penitência tem esses três elementos: eu pequei, eu me arrependo, eu quero mudar. Quais são os três elementos da penitência? Então você vai mostrar para Deus que você quer mudar fazendo uma penitência. E o que é penitência? É uma ação que vai causar para você algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto. Por exemplo, acordar 4 horas da manhã para rezar o rosário. Isso é penitência. Mas é penitência para aquela pessoa que não acorda 4 horas da manhã. Se você tem um sono leve, dá 4 horas da manhã todo dia, mesmo fora da quaresma, você já acorda sozinho, não precisa nem de despertador. Então, acordar 4 horas da manhã para você não é penitência. Penitência tem que trazer um desconforto, tem que trazer um incômodo. Vou falar para você outro. Por exemplo, almoçar tomando suco ou ingerindo líquido, refrigerante, água. Quem aqui tem esse costume, diga amém. Por isso que está tudo gordinho, barrigudinho. Se você tem o hábito de todo dia já vai para a mesa almoçar com seu copinho de suco, com sua garrafinha de água, com seu refrigerante, e você disser: na quaresma eu não vou tomar líquido na hora do almoço, isso é penitência. Mas se você não gosta de almoçar bebendo alguma coisa, para você isso não é penitência. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Você quer ver o que é penitência? Coisa simples para algumas pessoas: dormir sem travesseiro. Tem gente que não consegue dormir sem travesseiro. Então, se você disser durante a quaresma eu vou dormir sem travesseiro, isso é penitência. Mas se você já vai dormir, já tira o travesseiro, isso para você não é penitência. Amém? Uma das principais penitências, presta atenção agora que nós vamos chegar num tema bem importante. Uma das principais penitências diz respeito, sabe a quê? Comida. E em relação à comida, nós temos 2 tipos de penitência que na quaresma são muito bem-vindos. A primeira é abstinência e a segunda é jejum. Quais são os 2 tipos de penitência em relação à comida? Abstinência é quando você não retira a comida, mas você retira apenas algum elemento. Por exemplo, na hora de almoçar você almoça, mas você tira a carne. Aí você está fazendo a abstinência de carne. Ô padre, eu achava que era jejum. Calma, eu vou te explicar. É a abstinência de carne. Durante a quaresma, eu vou fazer a abstinência do suco. Durante a quaresma, eu vou fazer a abstinência de feijão. Eu sou apaixonado com feijão e eu não vou comer feijão a quaresma inteira. Pode? Pode, é uma penitência.
Mas por que você não pode falar que está fazendo jejum do feijão? Porque o jejum, ele não é de um elemento da comida, ele é da comida toda. Lembra de Dona Maria, quando Dona Maria vai no médico, e o médico diz para ela: Dona Maria, a senhora vai ter que fazer um exame, mas para fazer o exame, a senhora tem que chegar aqui na clínica, no hospital, em jejum. Quando o médico diz chegar em jejum, significa não comer nada. Então ela não pode tomar café, ela não pode comer o pãozinho que ela gosta, o biscoitinho de queijo, ela não pode. Jejum é quando você retira uma refeição completa. Quer ver uma coisa? Hoje de manhã eu perguntei, a animadora respondeu numa pressa. A animadora aqui fica caladinha. Quantas refeições você faz por dia? Em média? Fala aí. 5? Nosso irmão ali respondeu 5. Está comendo, hein, irmão? Os gordinhos falam: padre, umas 6, 7. Eu tomo café ali umas 10 horas, eu tomo outro café. Aí eu almoço, aí eu deito um pouquinho, depois eu levanto e faço um mexidão. Aí dá 3 horas da tarde, eu tomo café. Então, mas em média, o brasileiro, ele faz 4 refeições. Vamos ver quais são: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. O jejum é quando você mexe em uma dessas refeições por completo. Ou você tira o café da manhã, ou você tira o almoço, ou você tira o café da tarde, ou você tira o jantar. Isso é jejum, é a refeição completa. Então, a igreja recomenda que fazer jejum, fazer abstinência durante a quaresma é uma maneira de você se sentir no deserto com Jesus. Vou fazer outra pergunta, internauta, presta atenção, tenta ouvir o som da resposta. Quem aqui já fez ou tem o hábito de fazer jejum, mas o jejum espiritual, diga amém. Olha, internauta, 5%. Aqui eu quero até fazer uma explicação de uma pergunta que um outro internauta me fez. O internauta virou para mim e falou assim: padre, eu vi na internet alguém falando o seguinte, que ficar sem comer não é jejum, é dieta. Então, para fazer jejum não pode ser de comida, porque o que se faz de comida é dieta. Tá certo isso? Eu disse não. O jejum e a dieta têm o mesmo objeto, que é a comida. Só que o jejum, ele tem um objetivo espiritual. A dieta tem um objetivo médico e muitas vezes até físico, de academia, de boa forma. Mas tanto o jejum quanto a dieta envolvem ficar sem comer. Só que quem faz a dieta está preocupado com o corpo. Quem faz o jejum está preocupado com a alma. Amém? Ô padre, e se eu já faço dieta? Eu posso fazer essa dieta e considerar como se fosse jejum? Eu vou falar: aí você está fazendo um somebody love com Jesus. Aí você está fazendo malandragem. É como aquela pessoa que acordou tarde. Olha isso, pessoal. Eu conheço muito católico que faz isso. Ficou na festa, chegou tarde em casa, acordou tarde no outro dia. Quando acordou, já estava na hora de sair para o serviço, não deu conta de tomar café. Aí a pessoa vira e fala: já que eu não dei conta de tomar café, eu vou considerar que foi jejum. Não, é malandragem, isso aí é malandragem. A gente chama isso de somebody love, é você querer passar a perna em Jesus.
O jejum é quando você programa. O jejum não é quando você não consegue comer. O jejum não é quando não dá certo de almoçar. Não é quando você perdeu o horário. É quando você tem tudo para comer e fala: hoje eu não vou comer. E como eu disse para você, se você já faz dieta, você não pode considerar que essa dieta na quaresma vira jejum. Porque o jejum tem que ser algo a mais do que aquilo que você já faz. Amém? E para a gente encerrar, a terceira forma de você viver o deserto, espiritualmente falando, é fazer caridade. O que é fazer caridade? É ajudar as pessoas com o coração voltado para Deus. Se você ajuda as pessoas, presta atenção aqui, de novo. Se você ajuda as pessoas, mas filma, tira foto e posta, isso não é caridade. A que Jesus quer não é. Ele quer que seja escondido. Jesus disse isso em outro texto: o que a sua mão direita faz, que a esquerda não veja. Ou seja, quando você fizer caridade, não divulgue, não propague, não poste nas redes sociais. Aí você vai dar uma cesta básica para uma família e posta. Eu vejo ações lindíssimas. Tem um rapaz, por exemplo, no TikTok, ele faz essas ações, é de encher os olhos. Ele vai no supermercado e pega essas pessoas simples e fala assim: se você pudesse hoje fazer a feira dos seus sonhos, o que você compraria? E deixa a pessoa encher o carrinho e fala: eu vou pagar para você. Mas ele posta, e ele ganha likes, ele ganha seguidores, ele ganha curtida. Isso não é caridade. A caridade que Jesus quer de você na quaresma é aquela que você ajuda as pessoas sem ninguém ver, sem cobrar nada, sem exigir nada, apenas pensando em Deus. Amém, pessoal? Que durante essa quaresma você possa colocar em prática essas dicas, para que você possa se preparar bem para viver plenamente a Páscoa do Senhor no domingo da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.